Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre tabela periódica. Eu vou falar um pouco sobre como ela se organiza, as suas propriedades. Então, vamos lá. Para a questão âncora, nós temos uma questão do IME, que ela fala o seguinte: considere 4 elementos químicos representados pelas letras W, X, Y e Z. Sabe-se que W possui o maior potencial de ionização do seu período e não é um gás nobre. X é o elemento do terceiro período que apresenta o maior raio atômico. Y possui a configuração eletrônica Y possui a configuração eletrônica de valência Ns2 e Np4 e pertence ao quarto período. Z é um metal de transição interna cuja configuração eletrônica termina em 4F7, 6S2. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. O elemento W é um halogênio e possui a maior eletronegatividade de toda a tabela periódica. O elemento X forma com o elemento Y um composto iônico de fórmulas X3Y. O raio atômico do elemento Y é maior do que o raio atômico do elemento X. O elemento Z pertence ao grupo 3 da tabela periódica e é um antanídeo. O elemento W apresenta maior afinidade eletrônica do que o elemento Y, pois ambos estão no mesmo grupo. Uma questão bem chatinha, mas não se preocupem, porque ao longo dessa aula a gente vai aqui passando as coisas e vai ficar mais fácil de fazer essa questão. Então, vamos lá. Aqui fazendo um resumo teórico. Basicamente, na tabela periódica estão concentrados os elementos que nós conhecemos. E para ter uma organização, ela cresce, né? O número atômico dela cresce à medida que você vai passando os elementos na tabela. E aí você tem que ela é dividida em períodos ou séries e em grupos ou famílias. No caso, os períodos ou séries seriam as linhas horizontais, e aí nessas linhas horizontais ele ditaria qual é o nível de cada elemento. Então, basicamente, o nível seria a quantidade ali de camadas que ele tem. Então, o nível 1 ele tem a primeira camada, o nível 2 tem a segunda camada, e essa camada seriam a quantidade de lugares em que o elétron pode ficar. Então, quanto mais camadas ele tem, mais longe ali do núcleo ele fica. E no caso, os elementos que a gente conhece, eles se encaixam bem numa estrutura de até 7 camadas. Então, por enquanto, a gente não precisa pensar em 8 camadas. Podem existir? Pode, mas os elementos que a gente conhece hoje em dia não precisam da 8ª camada. E aí nós temos que os grupos ou famílias, eles vão ser as colunas verticais. E nessas colunas, os elementos que estão na mesma coluna, geralmente tem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Porque a camada de valência é a camada mais externa. E aí, por eles terem, né, essa quantidade de elétrons semelhante na camada de valência, eles geralmente tendem a ter as mesmas propriedades químicas. Vamos falar um pouco aqui sobre as propriedades da tabela e tal. Enfim, nós temos o raio atômico. O raio atômico ali tem ali umas variações de cálculo, a depender se está tratando de um íon, mas enfim. Basicamente, ali é a distância do núcleo até o ponto mais externo do átomo. E nós temos que, quanto mais positivo é o núcleo, mais ele atrai os elétrons, diminuindo assim o raio atômico. E o que faz ele ser mais positivo? A maior quantidade de prótons e quando você também diminui a quantidade de elétrons, ou seja, quando o átomo vira um cátion. E a questão dele ser mais positivo é tipo assim, vai ter mais prótons. Então, quanto mais para a direita da tabela você vai, mais cresce o número de prótons. E o raio atômico odeia isso, odeia o crescimento de prótons. E, além disso, quanto mais níveis você tem, quanto mais camadas você tem, maior é o raio, entendeu? Porque ele tem mais camadas para poder se afastar ali do núcleo. Então, você tem que, como os níveis crescem de cima para baixo e a quantidade de prótons diminui da direita para a esquerda, essa aqui seria as direções que está aumentando o raio atômico dentro da tabela. E aí nós temos outras propriedades que estão ligadas ali à questão dos elétrons. Nós temos a eletronegatividade e essas três que eu vou falar agora, todas elas têm a mesma direção. Elas aumentam da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, elas vão nessa direção, vão na direção oposta à do raio atômico. E no caso, as que entram nisso, né, é a eletronegatividade, que é essa propriedade do átomo de querer atrair elétrons, de querer pegar elétrons para ele,
para poder ficar mais estável e completar assim a sua camada de valência, que no caso completar ela seria chegar em 8 ou 2 elétrons, a depender ali do elemento. E aí você tem também a afinidade eletrônica, que é a energia liberada quando ele recebe o elétron, e a energia de ionização, que é a energia que vai ser necessária para você conseguir arrancar um elétron do átomo. E aí, quanto mais perto ele está do núcleo, mais difícil é arrancar esse elétron. E aí nós temos também a ideia da eletropositividade, que é simplesmente o oposto da eletronegatividade. Então, como a eletronegatividade cresce nesse sentido, a da eletropositividade vai crescer nesse sentido. E aí, a eletropositividade seria a propriedade ali, né, a vontade que o átomo tem de perder elétrons e ficar mais positivo. Agora, vamos olhar aqui. Aqui eu coloquei a tabela, né? E aqui, nesse aqui, então, eu coloquei os nomes de algumas famílias importantes. Que aqui, no caso, elas seriam, né, o grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aí, eu também coloquei alguns elementos principais que estão nessa família e os elétrons na camada de valência. Dá pra ver que eles estão crescendo e que os gases nobres têm geralmente 8 elétrons na camada de valência, né? E por isso eles são extremamente estáveis e não tendem ali a participar de nenhum compartilhamento, troca de elétrons. Mas enfim, aí aqui eu coloquei também quais seriam os subníveis possíveis para cada uma das camadas, né? Que aqui temos as camadas L, M, N, O, P, Q, e aqui os subníveis possíveis, eles variam entre 4. Você pode ter no máximo 4 subníveis, que é o S, P, D e F. Aí você tem que a quantidade de elétrons que cabem no S é 2, no P é 6, no D é 10 e no F é 14. Dá pra ver que tá aumentando de 4 em 4, né? E aí você tem que, igual eu falei, essa quantidade de subníveis já é suficiente para a gente entender a composição eletrônica dos elementos que a gente conhece atualmente, né? Aqui do lado esquerdo eu coloquei as direções em que alguma das propriedades ali do átomo vai crescer ou diminuir. E do lado direito eu coloquei o diagrama de Linus-Pauling, que basicamente quando você quer fazer essa distribuição eletrônica, você olha para ele, que aí você vai completando até dar um número de elétrons. Nos exercícios a gente vai entender melhor, mas basicamente você tem que seguir a ordem das setas de cima para baixo. E aí quando acaba a setinha, você vai de novo para a próxima de cima para baixo. Aí aqui eu coloquei, né, algumas coisas sobre os elementos, que tem os representativos, aí no meio a transição externa, embaixo a transição interna, e que os representativos, eles vão ter que o subnível mais energético deles vai ser o S ou o P, o de transição externa é o D e transição interna é o F. Então, vamos começar com os exercícios, né? Lembrem de pausar o vídeo para resolverem a questão e em seguida verem a resolução. Então, vamos lá. Considere os elementos sódio, magnésio, enxofre e cloro. Sobre esses elementos, é correto afirmar que o raio atômico do enxofre é maior que o do sódio? Vamos lá. O enxofre é esse S aqui e o sódio tá aqui, nesse laranjinha, né? E aí nós temos que o raio atômico, ele cresce da direita para a esquerda e de baixo para cima, mas como eles estão na mesma linha, né, eles estão no mesmo período, você só considera em qual grupo eles estão. Então, no caso, você tem que, como o sódio está bem mais à esquerda, o raio do sódio é maior. Então, a primeira está errada. A primeira energia de ionização do magnésio é menor que a do sódio. Vamos ver. A energia de ionização, ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita. E aqui ele fala do magnésio e do sódio. O magnésio e do sódio é esses dois aqui, o Na e o Mg, né? E aqui você tem que a energia de ionização do magnésio, no caso, vai ser maior do que a do sódio, né? Porque ele tá mais à direita. E a energia de ionização cresce para a direita. Aqui na C, a eletronegatividade do cloro é maior que a do enxofre. Além dali, daquela
direcionamento na tabela, nós temos também um mnemônico que ajuda a ver qual elemento é mais eletronegativo, que é o seguinte: fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. E aqui a ordem crescente de eletronegatividade é daqui para cá. Sendo que o F, o flúor, é o mais eletronegativo. Então, vocês conseguem usar isso em provas para você não ter que ficar olhando a tabela e tal. Você olha para isso. E aqui dá para ver, então, que o cloro, ele é mais eletronegativo que o enxofre, não é mesmo? Então, nós temos que é exatamente isso que ele fala. Ou seja, a letra C é a letra correta. Mas vamos analisar as próximas. O sódio e o magnésio são metais. O sódio e o magnésio são esses dois aqui. E no caso, a primeira linha é dos metais alcalinos e a segunda dos metais alcalinos terrosos. Então, se torna impossível o sódio e o magnésio serem metais, porque eles são metais. E aí, o cloro, ele é um metal alcalino terroso. O cloro, ele tá aqui, né, na fileira azul. Ele seria um halogênio. Então, não, ele não pode ser um metal. Letra C. Vamos agora para 2. Os elementos químicos X, Y e Z apresentam as seguintes configurações eletrônicas, que estão aqui no slide, né? E aí, com essas informações, na alternativa correta. Y é um metal alcalino. Para ser um metal alcalino, ele tem que ter um elétron na camada de valência. Então, vamos olhar. Aqui, o Y, ele tem que... a camada de valência dele é o 3, porque é o maior nível que ele tem, né? O nível maior, né? No caso, 3 é maior que 2, que é maior que 1. E quando você soma a quantidade de elétrons, né? Porque aqui é 3s2, 3p5. Então, vamos analisar aqui. 3s2, 3p5. Então, aqui você faz essa soma de 5 mais 2, significa que, na verdade, ele tem 7 na camada de valência. E para ele ser um metal alcalino, ele teria que ter apenas 1. Então, essa está errada. X e Y pertencem ao mesmo período. Para eles pertencerem ao mesmo período, eles têm que ter a mesma quantidade de níveis. Vamos olhar. O X, ele vai até o nível 3 e o Z vai até o nível 4. Então, não, eles não estão no mesmo período. O X apresenta maior afinidade eletrônica do que Y. Para ele ter maior afinidade eletrônica, ele tem que estar mais à direita e mais para cima. Para ele estar mais à direita, significa que ele tem mais elétrons na camada de valência. E para ele estar mais para cima, eles têm que ter menos níveis, menos camadas. Então, vamos olhar. Nós temos que o X, ele tem 3 camadas e 1 elétron na camada de valência. Ou seja, ele está lá para o início da tabela. Como ele tem 1 elétron na camada de valência, ele, na verdade, é um metal alcalino. Vamos olhar, então, agora o Y. O Y, ele, igual a gente viu, ele tem 7 elétrons na camada de valência. E ele tá no mesmo nível que o X, né? Ele tá no nível 3. Então, significa que a comparação deixa de ser sobre os níveis, né? Sobre os períodos, e passa a ser simplesmente sobre qual grupo ele tá. E dá pra ver, então, que o X, ele vai ser um metal alcalino, e o Y vai ser um halogênio, que tá lá no final, que tá tem bem mais afinidade. Ou seja, essa tá errada. E aqui, X e Z pertencem ao mesmo grupo. Para eles pertencerem ao mesmo grupo, igual eu falei, eles têm que ter a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Então, vamos lá. O Z tem 1 elétron na camada de valência, né? Porque é 4s1, o nível mais afastado, né? E o X, o nível maior ali, é o 3. E no nível 3 tem apenas 1 também, né? Porque é 3s1. Ou seja, eles realmente estão no mesmo grupo, porque ambos são metais alcalinos. E o E. O raio atômico de X é maior que o de Z. No caso, para ele ser maior, ele tem que ter mais níveis e ele tem que ter também maior quantidade de elétrons, né? Menor quantidade de prótons. Só que essa questão você só vai ver que ele tem menos quantidade de elétrons quando está tratando de íons.
Como como ele não fala que são íons, a gente trata que são elementos neutros, né? Então, por conta disso, a gente vai olhar para qual tem menos elétrons, porque como ele está neutro, a quantidade de elétrons é a mesma que a de prótons. Então, se ele tem 5 elétrons, ele vai ter 5 prótons. Então, nós temos que o raio atômico de X é maior que de Z. O X ele tem 3 subníveis e ele tem claramente menos elétrons, porém o Z tem mais subníveis. Como o Z tem mais subníveis, o raio atômico de Z é maior. Então, essa tá errada. Então, é igual eu falei, é a letra D. Agora vamos para 3. Assinar a afirmativa incorreta. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Essa está certo, né? Como a gente viu aqui no nosso esqueminha, ele realmente é o mais eletronegativo, né? O raio do íon Na+, é menor do que o raio do átomo de Na. Como eu falei, quando ele se torna mais positivo, o núcleo dele fica mais positivo e, portanto, ele puxa mais os elétrons, diminuindo o raio. Então, essa tá certa. O potencial de ionização do sódio é maior que o do potássio. No caso, nós temos que o sódio é esse aqui, né, o Na, e o potássio está logo embaixo, né? Os dois estão aqui na mesma linha. Os dois são metais alcalinos. E ele fala que o potencial de ionização do sódio é maior que o do potássio. O potencial de ionização, ele cresce de baixo para cima, ou seja, o potencial de ionização do sódio realmente é maior que o do potássio, porque o potássio está para cima. E aí, os elementos do grupo 18, gases nobres, apresentam alta eletronegatividade. Essa tá errada, então é a letra D, porque ele tá pedindo a incorreta, né? O que ele tá falando nessa? Ele tá falando que os gases nobres, eles têm alta eletronegatividade, ou seja, que eles têm uma tendência grande a quererem agarrar elétrons de outros elementos. Mas isso é mentira, porque os gases nobres, eles já estão no estado mais estável de todos, entendeu? Ele não quer saber de perder, de ganhar elétron, inclusive por isso mesmo ele nem faz muita reação ali, ligação, não faz. Então, por isso mesmo ele nem entra. Tipo, afinidade eletrônica, eletropositividade, eletronegatividade, tudo isso dá pra considerar que é, tipo, desprezível quando se trata de gases nobres. Então, igual eu falei, é a letra D que é a falsa. Agora vamos para essa da FUVEST. Considere o grupo de espécies isoeletrônicas F, Ne e Na+. E a ordem correta do raio, né, das espécies vai ser a seguinte. Basicamente, a gente pode olhar aqui que temos 2 íons e um átomo neutro, né? E aí, quando você tem os íons, quando eles perdem o elétron, ou seja, quando eles ficam positivos, o raio deles fica menor. No elemento neutro, ele vai depender ali da quantidade de prótons e tal, da quantidade de camadas que ele possui. Mas, enfim, vamos tentar olhar primeiro aqui só para a questão de se ele ganhou ou perdeu o elétron, né? E aqui no flúor, né, que é representado pela letra F, ele perdeu ali um pouco da positividade dele quando ele ganhou esse elétron, né? Que ele tá ganhando elétron, ele tá ficando mais negativo e, portanto, o núcleo dele tá puxando menos, entre aspas, os elétrons. Então, o raio dele é maior. Então, se a gente for olhar, a resposta certa é a A, porque o Na+ é mais positivo do que todos, então o raio dele é menor, e o flúor, ele é mais negativo e, portanto, o raio dele é maior. Agora vamos para essa do ITA. Em relação às propriedades periódicas, assinale a afirmação incorreta. O raio atômico dos elementos de um mesmo período aumenta com o aumento do número atômico. No caso, a gente já viu, né, que quando você aumenta o número atômico, você está deixando o núcleo mais positivo, o que faz com que o raio diminua. Então, essa está errada e a gente já sabe que é a letra A. Mas vamos olhar para as outras. A energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo neutro no estado gasoso. Certo. A eletronegatividade é uma medida de tendência de um átomo em atrair elétrons em uma ligação química. Certo. A afinidade eletrônica de um halogênio é, em geral, mais negativa, libera mais energia que a de um metal alcalino do mesmo período. Certo, porque a afinidade eletrônica cresce nesse sentido e os halogênicos estão realmente muito mais para a direita.
o raio iônico de um cátion é sempre menor que o raio atômico de seu átomo correspondente, certo? Porque se ele é um cátion, ele perdeu um elétron. Por ele ter perdido um elétron, ele fica mais positivo, o que faz com que o raio dele diminua, né? Porque tá puxando mais os elétrons. Então, letra A. Considere as seguintes propriedades: raio atômico, energia de ionização e eletronegatividade. Em um mesmo período da tabela periódica, à medida que aumenta o número atômico dessas propriedades, você vai ter o seguinte: quando você aumenta o número atômico, você está deixando ele mais positivo. Então, o raio atômico diminui. Como o raio atômico diminui, a força que você tem que fazer para tirar o elétron ali daquele átomo aumenta, porque como tem essa atração muito grande entre o núcleo e o elétron, fica muito difícil de arrancar. Então, a energia de ionização aumenta. A eletronegatividade também vai aumentar, porque o núcleo mais positivo tende a atrair mais elétrons. Então, no caso, diminui, aumenta, aumenta, que é a resposta da B. Os elementos X e Y do mesmo período da tabela periódica apresentam as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência: 2s2, 2p3 e o Y é 2s2, 2p5. Pode-se afirmar que X é mais eletronegativo que Y. Para ele ser mais eletronegativo, ele tem que ter essa tendência muito grande de querer pegar mais elétrons para completar a sua camada de valência. Vamos olhar aqui para o Y. Como a gente viu, essa configuração, né, 2s2, 2p5, ela dá 7 elétrons na camada de valência. E ele precisa de quanto? Ele precisa de simplesmente 8, não é mesmo? Como ele precisa de 8, só falta 1. E como só tá faltando 1, ele realmente quer muito ganhar esse elétron. Então, a eletronegatividade do Y é maior que a de X. Porque o X, ele tem 2 mais 3, ou seja, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, você tem que... Ele quer também ganhar elétrons, mas não tanto como o Y. Além disso, o Y, por ter 7 elétrons na camada de valência, ele tá mais à direita na tabela. Por ele estar mais à direita na tabela, a eletronegatividade dele aumenta e é maior que a de X, que tá um pouco mais à esquerda. X apresenta o maior raio atômico que Y. No caso, o X e o Y têm a mesma quantidade de camadas, então a gente tem que olhar para a quantidade de elétrons. Como eu já falei antes, como eles são, não tá falando que eles são íons, a gente considera que eles são neutros. E por eles serem neutros, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, no caso, você tem que X tem 5 elétrons e 5 prótons, e o Y tem 7 elétrons e 7 prótons. Pelo menos olhando para essa definição aqui que ele deu, né? Às vezes tem mais, enfim. Que isso é só na camada de valência. Não é todos os elétrons que ele tem, mas vamos olhar só para isso por enquanto. Como o X tem menos prótons que o Y, então o X tem maior raio atômico e essa B está correta. Porque como tem menor quantidade de prótons, ele atrai menos os elétrons. X apresenta maior energia de ionização que Y. Errado, né? Porque, como eu falei, a energia de ionização ela cresce também nesse sentido. E como eu falei, o Y tá mais pra cá, porque ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, por ele ter mais, ele fica no grupo mais aqui, ele fica no grupo dos halogênios. Então, essa tá errada. X e Y são metais. Como ambos, você consegue ver que ambos eles têm, que o nível mais energético deles ali é o P, eles vão estar ali do lado direito, e no lado direito são os ametais. Além disso, o fato deles terem eletronegatividade já faz deles não serem metais, porque metais têm uma grande vontade de perder elétron, entendeu? Que eles têm ali várias propriedades ali que fazem com que eles queiram perder esse elétron, né? Então, não são metais. X e Y pertence ao terceiro período. Tá errado, porque se a camada de valência dele é 2, ele só tem 2 períodos. Não tem interesse. 2 períodos não, gente, perdão. Ele tem 2 níveis, portanto, ele tá no segundo período. Então, como eu falei, a resposta é a letra B, né? Que apresenta maior raio atômico.
Vamos para 8. O elemento químico com configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3 está localizado na tabela no grupo e no período tal. Vamos olhar. O que nós temos é a camada mais externa dele, o nível mais externo dele é o nível 4, né? Como a gente está olhando. Então, ele está no período 4. Agora, vamos ver que grupo ele está. No caso, a gente vai ver quantos elétrons na camada de valência dele. Como a gente viu, a camada mais externa é a 4. Então, a camada de valência é a 4. Então, vamos olhar só para a configuração que tenha um 4 no início. Então, aqui ele fala que é 4s2 e 4p3. 4p3. Então, aí você faz essa sominha de 2 mais 3 igual a 5, ou seja, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Isso é uma característica do grupo 15. Então, a resposta certa é a letra A. Agora, vamos para a 9. A espécie química que apresenta o menor raio é... Primeiro, a gente sabe que o menor raio é aquele que tem maior número de prótons. E o número de prótons é também representado pelo número atômico, porque eles são sinônimos. E aí nós temos que o número atômico maior aí é esse 12, né? Z igual a 12, que é a letra E. E, além disso, que ele já ia ter, se todos esses elementos aí que estão sendo retratados fossem neutros, você já pensaria que seria o magnésio, porque ele já tem mais prótons, entendeu? Então, ele é mais positivo, puxa os elétrons, diminui o raio. Então, além disso, além dele já ter muito próton, ele ainda perde 2 elétrons, então ele já tá muito positivo. Como ele tá muito positivo, ele puxa muito raio, então o menor raio de todos tem que ser ele, por isso que a letra é. Os elementos químicos situados no grupo 17 da classificação periódica apresentam alta eletronegatividade, baixa energia de ionização, baixa eletronegatividade, baixa energia de ionização, alta eletronegatividade, alta energia de ionização, baixa eletronegatividade e alta energia de ionização ou eletropositividade elevada. Como ele é o grupo 17, ele está muito à direita. Mais à direita, você tem que onde tem mais eletronegatividade e mais energia de ionização. Então, o certo é a resposta C. Porque o que acontece? Quando ele tá no grupo 17, significa que ele tem mais elétrons na camada de valência. Ele, no caso, vai ter 7 elétrons na camada de valência, ou seja, ele quer muito mais um elétron para completar os 8 que ele precisa para ficar estáveis. Ou seja, ele quer muito arrancar o elétron de outro, ou seja, ele tem muita eletronegatividade. E como eles têm mais elétrons, né, mais elétrons na camada de valência, estão mais para cá, igual eu falei, e a energia de ionização ela cresce nesse sentido. Então, é por isso também. Agora, então, a resposta é a letra C. Agora, vamos para a 11. Assinar a alternativa correta em relação às propriedades periódicas. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo no estado gasoso perde um elétron? Não, é quando ele ganha um elétron. O raio atômico aumenta à medida que percorremos um período da esquerda para a direita. Errado. Quando você vai da esquerda para a direita, você está aumentando o número de prótons. O potencial de ionização diminui à medida que o raio atômico aumenta. Isso está certo, que o potencial de ionização cresce nesse sentido e o raio cresce nesse sentido. Então, se o raio está aumentando, significa que a energia de ionização está diminuindo, né? E, além disso, tem essa ideia que eu falei, né? Que quanto mais distante do núcleo, mais fácil vai ser de arrancar esse elétron. Então, a energia de ionização vai diminuir. A eletronegatividade é a tendência de um átomo em repelir elétrons? Não, é de atrair. O raio iônico de um ânion é sempre menor que o do seu átomo neutro correspondente. Esse, como ele está ganhando elétrons, ele está ficando mais negativo. Então, na verdade, o raio dele é maior do que quando ele é neutro, entendeu? Porque ele tem mais elétrons, quando ele tem mais elétrons, só tem uma quantidade X que o átomo consegue, que o núcleo consegue aproximar
os elétrons, entendeu? Porque aí você vai aproximando e aí os elétrons vão se aproximando entre si também. E aí eles vão começar a repelir e não vão conseguir chegar mais perto do núcleo, entendeu? Então, a resposta certa é a letra C. Agora vamos para 12. Um elemento químico X apresenta o seguinte conjunto de energias de ionização sucessivas: 5,1, 47,3, 71,6, 98,9. Esse elemento pertence à família. Basicamente, você olha aqui o seguinte: do primeiro para o segundo, foram quase 10 vezes mais energia. Ou seja, foi muito mais fácil tirar o primeiro do que o segundo. Então, esse primeiro provavelmente estava na camada de valência e o segundo já não estava mais. Ou seja, ele só tinha um elétron na camada de valência. Isso é uma característica direta dos metais alcalinos, que é a resposta da letra C. Sobre a configuração eletrônica do elemento ferro, Z igual a 26, é correto afirmar que seu subnível mais energético e sua camada de valência são, respectivamente, Z igual a 26, né? Então, vamos aqui construir. Dá pra gente construir, tipo, na mão mesmo, né? O gráfico, a distribuição de Linus-Pauling, né? Então, vamos fazer ela. Z igual a 26. Vou colocar aqui mais fino. Para fazer a distribuição aqui de 26, nós temos que, olhando aqui, a gente não precisa fazer ele inteiro, a gente só precisa fazer até a quantidade de elétrons que é possível colocar naqueles subníveis, já soma tudo ali e dá 26. Então, aqui a gente começa com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Aí já deve dar para fazer, né? Porque não são tantos elétrons, são só 26. Então, vamos fazer as nossas setas. Então, vamos começar, né? Primeiro é 1s2, 2s2, 2p6. Aqui a gente já tem 2 mais 2 mais 6, 10. Aí, 3s2, somando 12. Deixa eu trazer um pouco mais pra cá, né? Senão eu vou bater. Vou continuar. 3s2. Aí, agora 3p6. Aí, aqui, vamos contar quanto a gente tem. 10, 18. 4s2. 3d10. Vamos contar aqui, ó. Daqui até aqui são 10, daqui até aqui são 10, 20. Só que aqui não precisa de todos esses 10, né? Porque somando todos os que tem antes já dá 20. Então, aqui em vez de 10, a gente coloca 6. Porque não precisa completar os subníveis. Basta que você, somando todos ali os elétrons, dê a quantidade de elétrons daquele elemento, né? Então, vamos analisar o que ele pede. Ele pede o mais energético e a camada de valência. No caso, a camada de valência é a mais afastada, que no caso é essa daqui, que é o maior número, né? Que é o maior número que tiver nessa posição aqui, onde está o 4. E o mais energético é o último, no caso, o último é 3d6. Então, a camada de valência é 4s2, o mais energético é o 3d6, que é a resposta da B. Agora vamos para essa 14. O gráfico acima representa a variação de energia de ionização, EI, com relação ao número atômico Z dos elementos químicos. Os máximos e os mínimos da curva correspondem respectivamente às famílias dos... No caso, o X, X1, X2, X3, eles estão representando elementos que têm mais dificuldade de terem seus elétrons arrancados, né? Ou seja, geralmente eles vão ter um raio menor. E os
representado ali por Y1, Y2, Y3, eles têm raio maior. Então, vamos conferir aqui quais seriam os que teriam raio menor. Os que teriam raio menor seriam os gases nobres, dentre aqui as opções que nós temos. Então, fica entre B e C. E os que têm o maior raio são os alcalinos, né? Se a gente for pensar em questões de grupo, que eu tô falando aqui são os grupos e não os níveis. Então, aqui em questão de grupo, seriam os alcalinos, porque, literalmente, o menor raio que a gente tá pegando é o do mais à esquerda, o maior raio que a gente tá considerando, então, são o grupo que tá mais à esquerda, que são os alcalinos, metais alcalinos, e o mais à direita seria o que tem menor raio, que são os gases nobres. Então, por isso que é a resposta à letra B. Aí, na 15, ele fala, explique por que a segunda energia de ionização de qualquer elemento é maior que a primeira. Porque a energia de ionização é a energia necessária para você arrancar um elétron. Sempre que você arranca um, você está fazendo com que aquele átomo fique mais positivo, e isso faz com que ele puxe mais os elétrons, diminuindo o raio e também fazendo com que seja mais difícil de arrancar. Então, por isso que a segunda é sempre mais difícil, porque você já está diminuindo ali o raio aos poucos. Na 16 fala o seguinte, compare o raio do átomo de cloro com o raio do íon de cloreto, Cl-1, né? Justifique sua resposta. Basicamente, é a mesma ideia da energia de ionização. Quando você perde... Não, perdão, gente, falei errado. Nesse caso, é a ideia oposta, né? Porque ele tá ganhando um elétron. Como ele tá ganhando um elétron, né? Ele tá negativo, você tem que o núcleo dele tá menos positivo, o que faz com que o raio dele aumente. Então, a comparação é que o raio do íon cloreto é maior do que do cloro, por essa questão da força ali entre o núcleo e os elétrons ser um pouco menor, né? 17. Explique com base na configuração eletrônica porque os gases nobres são quimicamente inertes em condições ambientes. Basicamente, é porque eles são extremamente estáveis, porque eles têm 8 ou 2 elétrons na camada de valência. Portanto, eles não querem reagir com mais nenhum outro, porque ele já atingiu meio que o nirvana deles. Então, por isso que na natureza, geralmente, inclusive, eles são encontrados sozinhos, sem nenhum componente. Aqui na 18. Considera as energias de ionização sucessivas em kJ/mol de um elemento X do terceiro período. Aí tem aí as medidas, e com base nesses dados é correto afirmar que o elemento X é o... Vamos lá. A gente já fez uma parecida, né? Na primeira aqui, ele tá falando que ele usa 738, aí na segunda é quase que ali que o dobro, né, de energia necessária. Porém, da segunda para a terceira é quase 5 vezes mais. E aí, por aí vai só aumentando. Então, como você tem que essa diferença do segundo para o terceiro é muito maior do que a diferença do primeiro para a segunda, claramente é porque o primeiro e o segundo elétron estavam na camada de valência, enquanto os outros já não estão mais. Então, portanto, como tem 2 elétrons na camada de valência, isso caracteriza um elemento do segundo grupo, que é os metais alcalinos terrosos, né? Vamos ler aqui. Quais aqui são metais alcalinos terrosos? No caso, entre as opções, o único que está na segunda fileira é o magnésio. Então, a resposta é a letra B. Agora, a gente já está munido de informação suficiente para fazer a questão âncora, né? Então, vamos lá. Ele dá essas informações sobre W, X e Z, Y, né? E aí ele tá fazendo aqui as ideias. Vamos primeiro olhar para as alternativas. O elemento W é um halogênio e possui maior eletronegatividade de toda a tabela periódica. E aqui no enunciado ele fala que o W possui o maior potencial de ionização do seu período e não é um gás nobre. Mas, vamos lá. Como ele tem o maior potencial de ionização do período, tá aqui o período. Então, significa que ele tá no final do período. Como ele está no final do período, significa que ele está no mais oposto. Só que o mais à direita seriam os gases nobres, e ele já falou que não é um gás nobre. Então, tem o gás nobre, logo antes tem os halogênios. E como está no final, tem que ser o halogênio, entendeu? Porque
não pode ser o último, que são os gases nobres, então ele tem que ser o penúltimo. Só que o que ele fala aqui, que ele é que tem a maior eletronegatividade de toda a tabela periódica, é uma coisa que você não pode afirmar, porque não tem informação suficiente. Porque o que tem mais eletronegatividade seria o flúor, mas não tem nada que indique que 100% de certeza que W é o flúor. Então, vamos para a próxima. Vamos olhar aqui, então, para a letra B. O elemento X forma com o elemento Y composto iônico de forma X3Y. Vamos olhar, então, porque o enunciado fala. X é o elemento do terceiro período que apresenta maior raio atômico. Como ele está no terceiro período, a gente tem que olhar aqui na tabela, né? E ele fala que tem o maior raio atômico. Vamos olhar aqui. Terceiro período é esse aqui, né? Do NaMg. E para ele ser o maior raio atômico, ele tem que ser o elemento mais à esquerda. E o elemento mais à esquerda do terceiro período é o sódio. E o sódio, como a gente vê aqui em cima, esse 11 que aparece aqui, é a quantidade de prótons que ele tem. E como ele é um elemento neutro, isso também é a quantidade de elétrons que ele possui, certo? Então, vamos aqui fazer a continha. Se ele possui, se o número atômico dele é 11, então o número de elétrons dele também é 11. Então, agora a gente vai usar aquilo que a gente usou, né? Aquela tabelinha, para fazer essa também, né? Vou trazer mais para cá para ficar mais fácil. Vamos usar aqui a nossa tabelinha. Primeiro a gente começa com 1S2, 2S2, 2P6. Vamos contar quantas já tem. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Então, só falta 1, né? E aí, vai ficar, então, 3S1. E assim a gente achou. Dá pra ver que, para esse elemento ficar mais estável, ele quer perder esse 1. Então, no caso, X quer ficar X-. Agora, vamos analisar o Y. Y possui configuração eletrônica de valência NS2, NP4 e pertence ao quarto período. Então, no caso, como ele pertence ao quarto período e tem essa configuração de valência, o N a gente já sabe que é 4, né? Mas isso não faz tanta diferença. Vamos olhar aqui. Quando a gente soma aqui, significa que tem 6 elétrons na camada de valência. Ou seja, ele quer o quê? Ele quer ganhar 2. Porque o que é melhor? Perder 6 ou ganhar 2? Ganhar 2, né? Então, aqui, o Y quer ficar... Perdão, gente, eu coloquei errado, né? Aqui ele quer perder um elétron, então fica X+. Pensei errado. Eu pensei em perder e coloquei menos, enfim. Muito comum esse erro, gente, tomem cuidado. E aqui o Y, como ele quer ganhar 2 elétrons, então vai ficar negativo, fica -2. Então, quando você faz a junção aqui, né, de X mais com Y2, para você saber, você desce aqui, ó. Você desce as cargas deles. E aí fica X2, Y1, que é a mesma coisa de X2, Y. Ou seja, como aqui tá falando que é X3Y, essa tá errada. Vamos olhar para C. O raio atômico do elemento Y é maior que o raio atômico do elemento X. A gente já sabe que o elemento X é o Na, que tá lá pro final, tem um raio atômico grande, porque ele tá o mais à esquerda possível. E o elemento Y, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ou seja, 7 não, ele tem 6. Ou seja, ele tá lá mais pra direita, entendeu? E como ele tá mais pra direita, não tem como ele ter um raio atômico maior, sabe? Porque ele tá mais à direita. E além disso, vamos aqui, ele tem... A gente já sabe que o sódio, o Na, né? Ele tem mais... Ele só tem 11 prótons. Ou seja, o núcleo dele não é tão negativo. Ou tão positivo, né? E o Y, ele possui 6 elétrons só na camada de valência. Tipo, a gente não sabe quantos ele tem nas outras, quantos elétrons ele tem nas outras, entendeu? Então, assim, significa que provavelmente ele tem mais
elétrons, e como ele é neutro, ele tem mais prótons. Ou seja, ele provavelmente vai ter um raio menor mesmo, e de toda forma, como o Na está mais à esquerda e o Y, por ter 7 elétrons na camada de valência, ele fica num grupo mais à direita, e o raio atômico cresce nesse sentido, essa afirmação está errada. Vamos olhar então para a letra D. A letra D ela fala o seguinte: o elemento Z pertence ao grupo 3 da tabela periódica e é um lantanídeo. Vamos ver se ele está realmente aqui, né, no grupo 3. Como ele está no nível 6, ele entra aqui. E você tem que realmente, como ele está no nível 6, ele entra nos lantanídeos. Ele pode entrar. E ele tem essa configuração, né, de ser 4F7, 6S2. Isso é uma configuração dos lantanídeos. E por isso mesmo, essa afirmação está correta. Então, vamos olhar aqui por último a letra E. O elemento W apresenta maior afinidade eletrônica do que o elemento Y, pois ambos estão no mesmo grupo. O W fala que ele tá no final do período dele, então ele tá bem à direita, né? Então, ele realmente, né, eles vão estar ele vai ser um halogênio, que vai ter 7 elétrons na camada de valência. E olhando aqui o Y, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele está um pouco mais à esquerda. Então, W tem maior afinidade eletrônica do que Y, só que eles não estão no mesmo grupo, porque um tem 7 elétrons na camada de valência e o outro tem 6. Então, por isso, a resposta certa é a letra D. Muito obrigada, gente!